Muito que eu já vi que a gente vai precisar continuar semana que vem. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 17. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler do 17, uma leitura um pouquinho longa, até 1 Samuel 4, do 17, vamos ler até o 22, ok? Diz assim: eu quero ver se eu consigo te colocar num contexto. Deixa eu te colocar num contexto antes. Olha aqui para mim, ainda de pé. A história dos sacerdotes, dos profetas de Israel, do sacerdote principal, era os filhos de Levi. E veio através de Arão, veio sempre o filho, Gerson, os filhos. E depois de muitos anos, chegou na vez de Eli, o sacerdote Eli, principal. É como se fosse hoje o Papa, não tem o Papa? Não tem aquela coisa da sucessão? Naquela época eram os filhos, filho mesmo, biológico. Porque tinha que ser da mesma tribo. Então, aqui chegou até Eli. Eli foi um sacerdote que ele não cuidou bem dos filhos como deveria cuidar. E os filhos dele, Hofni e Finéias, eles perverteram o sacerdócio. Eles estavam ali, mas não levaram a sério. É como uma pessoa que está na igreja, mas não leva a sério. Eles estavam servindo na obra, mas não serviam com seriedade, com zelo, faziam de qualquer jeito, não é? Eles não eram, não só de fazer as coisas como deveria ter feito, faziam de qualquer jeito e acabaram se envolvendo com as mulheres, roubavam das ofertas, olha só, roubavam da confiança das irmãs, vamos dizer assim, e faziam até prostituindo. Isso porque Eli não foi um pai presente, Eli não foi um pai que priorizou a vida dos seus filhos, não deu limite, não deu direção. Então Eli deveria estar aqui ouvindo essa mensagem sobre paternidade. O grande profeta Eli. E Eli teve 2 filhos, Hofni e Finéias. E aí, a gente estava aqui dentro de uma situação aqui, que era o que a gente vai ler agora, sobre como Deus usou profeticamente e até ordenou que deveria ser chamado um dos filhos, dos netos de Eli. Por quê? Porque os filhos de Eli morreram e Eli morreu também. E aí eu vou falar sobre paternidade hoje em função disso. Agora sim, versículo 17 diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ou seja, quando nós não somos obedientes, quando nós não obedecemos a Deus, nós vamos colher o fruto dessa obediência, o inimigo vai prevalecer contra a nossa vida. Foi isso que aconteceu aqui. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas e de que a arca de Deus fora tomada. A arca de Deus, gente, representa a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo. E de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. A criança até nasceu meio prematura, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso. Estava tão frustrada, tão desanimada. Mas chamou o menino de Icabô. Diga assim: Icabô. Mais uma vez: Icabô. Dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Só até aqui, coloca a sua Bíblia na cadeira, vamos orar. Peço que você estenda a sua mão à minha direção, amém?
para que o Espírito Santo possa mover essa palavra e nos encontre uma realidade, uma necessidade da sua vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, usa a minha vida. Senhor, eis aqui o teu vaso de barro, o teu servo, Senhor, cheio de defeitos, Senhor, precisando da tua misericórdia, Senhor, da tua graça. Tudo que de bom, perfeito acontecer aqui veio da tua mão, e é para a tua honra e para a tua glória. Tudo de perfeito veio de mim, do homem, mas eu te peço, anula o homem agora e usa a minha vida, Senhor, os meus lábios, Senhor, a minha mente, meu intelecto, para que essa mensagem seja límpida, ó Deus, sem contaminação alguma passada aos teus filhos, que toda a glória vá para ti, que o inimigo bata em retirada, Senhor. O inimigo, ele é, Pai, desbaratado pela tua espada, Senhor, que é a tua palavra, Deus. E assim como os inimigos estavam prevalecendo, Senhor, por causa da ausência, da ignorância e da ausência do conhecimento sobre paternidade, à medida que a tua palavra foi entrando dentro de nós, o inimigo vai caindo por terra e a tua glória vai voltando e o Senhor vai prevalecendo contra a obra do inimigo na nossa vida, e nós vamos ser bem-sucedidos como os filhos legítimos, Senhor, e sermos abençoados como aquela mulher foi, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que a tua obra seja feita aqui, apesar de nós, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Quero fazer uma pergunta para você. E a água também, os irmãos, por favor. Aqui, pode fazer até duas. Como é que vai a sua família? Como vai a sua família? Pergunta para o seu irmão. Eu sei que uns vão falar, pastor, está me incomodando. Mas aqui é a hora de... A palavra é enfrentar e trazer para frente. Então eu queria trazer a sua família para frente. Eli não enfrentou o problema da sua família. Você viu que ele deu? Morreu os filhos e ele no mesmo dia. Então é melhor você enfrentar. Pergunta para o teu irmão. Bota a mão no ombro dele e fala, como vai a sua família? Se você é filho, me entenda quando eu falar filho, todo mundo é filho. Mas me entenda, você mora com seus pais, ainda não casou? Como está o seu relacionamento com eles? Tem honrado ou desonrado? Se você é pai, nesse caso seus filhos moram com você, ou mesmo que não morem, mas você seja por alguma situação do passado divorciado, né? Você já saiu de casa. Que mensagem e exemplo você tem deixado para os seus filhos, aqueles que são da sua casa? Que testemunho eles dão dos seus pais? Tem gente aqui na nossa igreja, tem gente aqui que está aqui hoje, que olha para a sua família, olha para os seus relacionamentos, se depara com uma situação de esterilidade, de falência, e até trazendo um trocadilho aqui dessa palavra, desse nome hebraico para o português, você olha e fala, acabou. Meus relacionamentos com meu pai, acabou. Meu relacionamento com a minha mãe, acabou. Mas só tem acabou mesmo se já morreu, aí acabou mesmo, né? Você não vai orar com seu pai, não vai falar com ele, ele não vai te ouvir. Então, que hoje nós possamos aprender. O nome dessa mensagem é sem um pai, a glória se vai. Diga comigo, sem um pai, a glória se vai. Eu quero que você entenda isso sobre o contexto, o aspecto biológico, fazendo uma ponte para o religioso. Eu não gosto dessa palavra religioso, né, mas para o aspecto espiritual. Vamos tirar assim, a palavra religioso, né? O aspecto cristão, o aspecto ligado a Deus. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 até o 14, diz assim, você pode anotar. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. Separou Elias de Eliseu, separou o discipulador do seu discípulo. E Elias foi levado para os céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu era como os carros de guerra dos cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e a rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde estás agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quero falar da importância dessa palavra pai. Para alguns aqui, a gente fala, Deus é pai. Aí você vê um buraco dentro de você.
um vazio. Por quê? Porque essa palavra pai, ela te leva ao quê? À tua infância, aos problemas, à figura do seu pai, né? Imediatamente, exatamente, como nós falamos da palavra anjo. Se eu falar a palavra hoje, Mickey Mouse, o que você imagina? Um rato bicudo com orelha preta redonda, não é? Verdade? É tão sério isso que a palavra tem tanto poder, mesmo que eu falar assim, não pense no Pateta agora. Ninguém pensa no Pateta. Você obedeceu? Fala a verdade. A sua mente obedeceu? Não. Você vê o poder que tem a palavra ligada à figura. Mesmo dizendo não pense, isso é a lei, né? A lei quando fala não pegue, você vai pecando. Tinta fresca, não bote o dedo, você bota o dedo. A palavra ela tem muito poder. Então, vocês que pensaram no Mickey Mouse e no Pateta, não vim aqui falar de desenho de animação, tá? Mas a palavra tem muito poder. Então, quando a gente fala pai, primeira pessoa que você pensa é no seu pai, com todos os problemas, erros. E aí a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa expandir isso aí. Quem foi Elias? É importante você saber. Por que nós lemos sobre a história de Elias e da viúva? Elias pediu o filho, dá-me o teu filho. E aquela mulher tinha um filho morto e ele ressuscitou. Você pode imaginar a história de um órfão de pai, que talvez tenha crescido sem ver o seu pai, um vazio, um buraco, agora andando pela rua, andando pela cidade, todo mundo falando, aquele menino lá é o que ressuscitou. Aquele menino é o que ressuscitou. Aí, quem foi que fez isso? Foi o meu pai espiritual, Elias, o meu profeta. Deus usou ele na minha vida. E a minha mãe disse que agora sim a gente está junto. Agora sim a gente sabe que tem Deus de Israel. Aquele homem foi um exemplo para nós. Ele foi lá, ele orou. Minha mãe chegou até a fazer uma casinha para ele, hospedava ele, tinha um relacionamento. Ele era o nosso pai espiritual agora. Você imagina a história de um menino que morreu e ressuscitou. Imagina só. Gente, se a Bianca Toledo, quem já ouviu falar de Bianca Toledo? Olha, muita gente. A Bianca, inclusive, ela fez um curso com a gente. Muito legal. Eu fiquei 1h30 quase com ela. Ela foi minha coach e eu fui a dela, fazendo a dinâmica. E a boa notícia é que final de agosto, com a data 30 de agosto, já estamos fechando para ela vir aqui, amém? Fechar nossa conferência da família. Nosso mês da família de agosto vai fechar com a Bianca Toledo. Mas ela não morreu. Olha que interessante. Ela quase morreu. O caso dela, acho que não tem nenhum no mundo. Não vou contar não. Você vem aqui e vê. Ela falou que a vida dela, a agenda dela, ela vai viajar pelo mundo inteiro contando a história do que aconteceu com ela. Por causa do câncer. Sabe aquelas pessoas no câncer que estava terminal, a barriga já não tinha mais barriga, tudo comido, buraco. A pessoa estava morta, semi-morta. E Deus, posso dizer, ressuscitou. Se ela é chamada para o mundo inteiro para testemunha, o marido dela também já era o Felipe, né? Deve vir também. De ter que fazer uma gráfica para dar vazão, para rodar os livros deles, olha só. E um ministério que ficou grandioso por causa de um testemunho desse. Imagina esse menino que morreu. Não é verdade, gente? Não é? Lá vai o menino que morreu e ressuscitou e o profeta orou, aleluia. Lá vai o menino que era órfão, não tinha ninguém, agora tem alguém que orou por ele. E eu quero que essa ressurreição aconteça na sua vida, amém? Principalmente você que tem um coração de órfão que está aqui. Porque talvez você não seja órfão de pai. Teu pai, eu tenho visto isso, gente. Eu tenho analisado, na minha concepção ainda um pouco simplória. Talvez eu pense que um pai presente fisicamente, mas totalmente ausente emocionalmente, seja pior do que uma criança que cresceu sem pai. Porque a tortura por muitos anos é igual um sabonete que vai pegar e nunca consegue pegar. Pega no pai, escorrega, o pai não diz eu te amo, o pai não diz eu não abraça, o pai não diz que ama, a criança não consegue ter acesso ao pai, é uma figura inatingível. Ela vai para a igreja e a gente fala de Deus, a gente ora, louvor, e ela ora, levanta a mão, tenta cantar, mas nunca consegue tocar Deus, porque a figura que ela tem é de um pai inatingível. E não é à toa que líderes acabam saindo, pessoas, porque não tiveram
restaurada essa figura de paternidade na sua vida. Isso é muito sério. Diga para o seu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você não souber, se você não tirar de dentro do seu peito e não souber gritar esse clamor, meu pai, você vai estar em apuros na sua vida. Por quê? Porque o meu pai, Deus é o Rei dos Reis, o Pai dos Pais. Mas Deus vai usar uma figura para que você troque essa figura deficiente e te dê uma figura que também tem defeito e tudo, mas uma figura. Isso está ligado ao amor. Amém? Gente, eu fico assim, a Jurema, né, que agora é membro da Igreja da Barra, a Jurema está aí não, né? Então a Jurema, ela vai à noite e líder de cela, ela chega assim para mim e fala assim, meu pai, ele abraça e tudo. Eu falei, Jurema, ela falou, você, tudo que você faz, você fala, né, Mário? Você é igualzinho ao meu pai. Eu falei, ele é parecido comigo? Ela, olha, aí ela falou assim, não assim, fisicamente não era, mas eu não sei. Aí eu falo, então, quantos anos ele tinha, para ver se pelo menos a idade, esse tom de voz? Aí ele morreu com 90. Eu falei, não, peraí. Não sei se foi 90, mas 80. Eu falei, peraí, irmã, eu estou na metade desse caminho ainda. Estou praticamente na metade. Como é que ela pode comparar? Porque a imagem que a gente tem do nosso pai, geralmente, é aquela última imagem, né? Dos últimos anos. Porque se o pai morreu com 40, o filho vai lembrar do pai com 40. Se o pai morreu com 80, ele vai lembrar do pai com 80. Aí eu, como é que é isso? Ela falou, não, pastor, sabe por quê? É porque eu troquei, eu te vejo como meu pai. Então eu estou ligado a você e tal. Eu falei, que bênção isso. Eu falei, essa irmã, ela recebeu uma proteção para a vida dela e ela fez isso sozinha. Entendeu? Não é que eu amo mais o Jurema, eu abraço mais ela. Não, ela resolveu, dentro de si, ter essa proteção para a vida dela. E assim como Eliseu, ela tem no coração esse grito que você precisa ter. Meu pai. Amém, gente? Isso tem muito a ver com a vida toda da igreja. Por isso que eu falei no Tadel, e eu vou repetir aqui, eu quero ficar muito tranquilo aqui para poder estar falando com os irmãos, sem me preocupar muito com o horário, sabendo que a gente vai poder continuar na semana que vem. Então não falte. Mas eu estava falando com os irmãos na semana passada, no Tadel, isso tem a ver com a vida da igreja. Por exemplo, a gente tem que fechar as portas dos fundos da igreja. Você conhece algum irmão, mesmo que você não seja líder da célula ainda, só por ser irmão, esse valor de irmão só considera quem tem um pai. Quem não tem pai, ou tem raiva do pai, ou não consegue restaurar essa figura de paternidade, tem dificuldade de chamar o outro de irmão. Até na Bíblia a gente vê isso. Então, na Bíblia o filho pródigo, ele vai, gasta tudo do pai, não é? Volta arrebentado depois de comer comida com os porcos, vocês conhecem a história. Aí o pai dá uma festa, coloca o anel no dedo e fala, esse meu filho estava morto e agora ressuscitou, eu estou muito feliz. Mas tinha um filho que nunca saiu de casa. Aí esse filho, o que ele fala para o pai? O que ele fala? Esse teu filho fez um monte de coisa, agora você vai dar uma festa para ele? Ele não fala, o meu irmão. Era irmão dele, sim ou não? Era. Mas as palavras dele consideravam como irmão? Mágoa, ressentimento. Então prova que mesmo o filho que vai e apronta, vai para o mundão, para as trevas, e se arrebenta, e o filho que fica não tem a ver só com atitudes exteriores, tem a ver com uma postura do coração. A esperança para você, amém? Meu pai foi péssimo, meu pai, por isso que eu tenho mais dificuldade. Gente, a reação é uma postura de fé. A reação de você, e não tem a ver com quão bonzinho eu sou, ou quão eu sou especial, não tem nada disso, porque bom só é Deus, até Jesus falou bom só é Deus. Tem a ver com você entender esse valor, receber a palavra de Deus no coração. Tem a ver com o ciclo de paternidade, onde você nasce de uma família que Deus escolheu, se desenvolve, e você tem um pai que é estritamente biológico. Aí você se conta, história de vida com esse pai, história boa, história ruim, não sei. Aí você nasce, cresce e casa, sai de casa, ou então ainda está em casa, mas vira um adulto.
o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu sustento, tem uma certa emancipação, e agora você está na igreja. Então agora você tem uma outra paternidade, que além de ser de carne e osso, eu sou de carne e osso, estou vendo aqui, estou pegando, né, seu pastor. Então, cheio de falhas, defeitos, crises, problemas, igualzinho a você, mas ele não é só um pai, vamos dizer assim, ali era só um pai biológico, só que um pai carnal. Agora não, eu sou de carne e osso, mas também sou um pai espiritual. Amém? Aleluia, entenderam? Deus está te preparando, ó, fase 1, fase 2, e quando eu chegar aqui que eu morrer, eu vou me encontrar com Deus. Deus é carne, a Bíblia diz? Deus é o que, gente? Deus é? Mais uma vez, Deus é? Também Deus diz que Deus é? Amor. Diga comigo, Deus é Espírito e Deus é amor. Mais uma vez, Deus é Espírito e Deus é amor. Deus é amor. São duas características clássicas que a Bíblia declara sem... Aí você vai falar, Deus é o Deus, eu sou Deus, Jeová, Jireh, tudo bem, mas é uma atribuição da identidade dele. Eu tenho certeza que Deus é um Espírito e Deus é amor. Então eu vou chegar lá e vou me encontrar com Deus, que por essência é Espírito e é amor. Então eu fui preparado, eu saí lá da carne, fiquei com o pastor, aceitei a liderança espiritual dele, meu pai espiritual, não é? E agora eu vou para o meu verdadeiro Pai espiritual, Deus de amor. Amém, gente? Muita gente, se não se entender nesse meio aqui, pode não reconhecer quando chegar lá. Nem reconhecer, nem ser reconhecido. Mas eu estava na igreja. Pois é, Jesus disse, né? Nunca te conheci. Você nunca me conheceu de verdade. Se você tivesse me conhecido, você não tinha feito o que você faz. Se você tivesse me conhecido, você não tinha pensado como você pensava. Se você tivesse obedecido em fé, trocado isso, acreditado e aceitado, e ele fala lá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca te conhecia. O cara fala, não, mas eu curei enfermo. Eu era até da obra de Deus, expulsei demônios, fiz a tua obra. Nunca te conheci. Então, irmão, para você ser conhecido e conhecer a Deus, esse meio aqui, que tem a ver com o seu discipulado, tem a ver com o seu pastor, que sou eu, se você é membro dessa igreja, que tem a ver com a sua liderança, isso é muito sério, e o teu sucesso está de acordo com o verdadeiro alinhamento no coração. Não adianta falar, não, pastor, mas eu já sou até supervisor de área, sou líder de célula. É aqui dentro, diga assim, é aqui dentro. É aqui dentro. Não tem tanto a ver com a obra o que eu estou falando, tem a ver com uma postura íntima do coração. E aí, eu estava falando sobre as portas dos fundos. Se você é irmão, voltando ao irmão, se você tem esse valor de irmão, você vai tratar como um irmão trata. O irmão mais velho, o irmão menor. Gente, eu conheço histórias de crianças que têm até irmão mais velho, que foram cuidar do seu irmão, que estava arrebentado nas drogas e tudo, por amor. Quem ama, cuida. Então não tem essa história de que só o líder de célula tem que ir atrás quem está se afastando da igreja. Não tem essa história de que só o supervisor de setor. Todo mundo, todos que são irmãos, amém? Na igreja todo mundo tem que ser irmão. Porque na igreja não é membro não, é filho, discípulo. Amém? Diga assim, no céu só vai entrar filho. Diga mais uma vez, no céu só vai entrar filho de Deus. Lá é a casa do Pai, gente. Na casa do Pai há muitas moradas. Só vai entrar filho. Filiação é a coisa mais importante no reino espiritual nesse sentido. O problema que você tem para se sentir filho adequado é exatamente a luta que você deve enfrentar agora para que você possa se encaixar no que Deus tem para a sua vida. O seu propósito de vida está ligado com entender, conhecer. E muitas pessoas chegam e eu falo, às vezes um líder de célula fala, cadê fulana? Aí o irmão, aí, o que quer dizer esse Às vezes quer dizer muita coisa. Arrumou um namorado, não consegue mais vir à igreja. Isso tira da igreja, tira ou não tira? Porque mexe com o coração. Começou a pecar,
ou então ficou magoado com alguém na igreja, né? E o problema sempre sobe o pastor, e arquente sempre sobe, né? Então assim, magoado com o líder, ele tratou mal, mas quem botou o líder lá e orou por ele, ungiu foi o pastor, então sobra para o pastor também. A maioria das vezes que a pessoa está magoada com a igreja, é comigo também. Por isso que o pastor tem que ter costa de jacaré, né? Também. Não adianta você querer agradar todo mundo e tudo. Então assim, o que acontece? Essa pessoa vai. Agora é o seguinte, como é que eu não fiquei sabendo? Porque eu não tenho bola de cristal não, viu gente? Mesmo se tivesse, eu ia quebrar, porque isso não é de Deus não. Porque feitiçaria, macumbaria, e o diabo, quando ele avisa uma coisa que ele está vendo lá no demônio dele, tem um propósito maligno. Então eu não quero saber disso. Olha só, pensa comigo aqui. Uma pessoa se afasta. Um exemplo que vai te facilitar bem. Você pega um casal aqui, a Clotilde, o nome que eu não sei que é, acho que não deve ter aqui, não tem nem a Clotilde aqui não, né? A Clotilde e o Leopoldo. Tem um Leopoldo aqui? Não, né? Se tiver uma Clotilde e Leopoldo que eu vi pelo site, peço perdão, mas é só um exemplo. Eles são pais de 7 filhos. E eles arrumaram um emprego nos Estados Unidos. Maravilhoso. Uma oportunidade. E aí eles vão morar lá. E aí ele tem um filho mais velho, uma filha mais velha, de 25 anos, por exemplo. E o mais novo tem, sei lá, 5 anos. E aí os filhos do meio estão nas idades intermediárias. Aí ele chega para a filha, a Mariazinha, a filha de 25 anos, e fala: olha, você é a irmã mais velha, e eu vou precisar ficar 6 meses nos Estados Unidos. Mamãe e papai vai tentar voltar com 3 meses, só para ver vocês. Nesse momento não dá para levar vocês. Depois de 6 meses, eu vou voltar e vou levar a família inteira, que a gente vai ter arrumado tudo lá. A gente vai morar lá por 4 anos, que é o tempo desse trabalho que a gente vai ter lá. Tá bom, filho? Tá bom. Aí, a Mariazinha é responsável, não é? A irmã mais velha vai cuidar dos outros. Aí, nesse meio tempo, um dos irmãos do meio, por exemplo, 17 anos, uma menina, ela conhece o menino, namora com ele, só que ele usa droga, ele fuma maconha, e ela entra nesse jogo, e eles fogem de casa. Fogem, vão para outro estado, ninguém sabe, tudo. Logo no segundo mês desse afastamento dos pais, 6 meses. Aí os pais não conseguiram voltar no terceiro mês, e os pais voltam 6 meses depois para falar: e aí, como é que tá e tudo. E tem internet, tem Facebook, tem e-mail, tem tudo para mandar foto e tal e tudo, né? E ela, de uma certa forma, não comenta. Aí ela chega: ué, só tem 6 filhos, cadê a Joaninha? Cadê a Joana? Cadê a Joaninha? Aí a Mariazinha fala: e se afastou. Se você fosse o Leopoldo, ou fosse a... já esqueci o nome. Clotilde. Como você se sentiria? 6 meses. Você se sentiria traído pela irmã, pela filha, que não te avisou? Como assim? Diga para o seu irmão, olha para ele e fala assim: como assim? Como assim, Leopoldo, se for um homem? Como assim, Clotilde? Nossa filha, não estou entendendo. Você sabe que esse é o sentimento que eu tenho quando uma pessoa da sua célula se afasta e você não veio falar comigo. Por incrível que pareça. Às vezes é igual paciente de hospital. Quando eu tive pedra no rim, eu fui para o hospital e cheguei na porta, eu estava assim, ó, sono frio, cheio de dor. Aí a mulher: Senhor, eu vou ver na fila de espera e vou colocar uma fitinha de acordo com a necessidade, só preenche esse relatório. A vontade que deu foi virar a mão nela, né? Eu estava passando mal, o olho já fechou. Eu falei: que relatório, moça? Eu preciso dar uma na veia, eu estou morrendo aqui de dor. Ela: tá! E ela deu um grito, já vi quando eu já ia cair, vai cair na cadeira de roda, já me levaram lá para dentro, também com os popãs na veia, porque eu estava morrendo de dor. Quem já teve pedra no rim sabe como é que é, né? Vontade de socar a parede. Tem certos tipos de paciente, gente, que está em fase, dependendo da dor, já não há nem mais tempo de salvar, não é verdade? Tem médicos que dizem: se não tivesse um pedaço, nosso João Gabriel quebrou o dente, ficou penduradinho o dentinho dele, penduradinho por um nervinho. Aí essa da pessoa, ele pode engolir e tal, ela tirou. Quando levou no dentista, o que o médico falou?
ainda estava ligado. Se ainda tivesse ligado, talvez haveria chance de recuperar. Por isso que ele está banguelinha, viu? Ele caiu do balanço, caiu do balanço, né? E quebrou o dente. Então, a gente, com a boa intenção, sabe o que eu quero dizer isso? Às vezes a pessoa saiu da igreja, está se afastando, está com o coração, né? É igual a centésima ovelha, ela está ali, e a gente tem que ir rápido. E quem tem que ir rápido? Quem está mais perto. Quem sabe da situação, ir lá, ajudar, cuidar, que ainda tem uma ligação. Às vezes se afasta, gente, é muito difícil. Se um dedo for cortado e for jogado ali, em alguns minutos tem chance de colar de novo? Tem ou não tem? Agora, volta uma semana depois, tem chance? Não tem mais chance. Então, a gente precisa ter coração de filho, ver os membros da igreja como nossos irmãos, e agir como irmãos. Se você já fez tudo o que você podia como irmão, como líder de célula, então chama o pai. Amém? Fala para os teus supervisores, chama. Porque às vezes a gente fala aí, pastor, ou você quer, tudo é problema de paternidade. Às vezes você quer agradar o pai, porque você acha que o seu pai te tratou mal a vida inteira, então você nunca agradou o pai. Agora está na igreja e você quer agradar o pastor, então você quer agradar o pai. E trazer uma notícia dessa para mim, ruim, que a pessoa se afastou, aí você fica tentando fazer do seu jeito. Só que às vezes, Inês é morta. Às vezes não tem mais tempo. Às vezes é falta de conhecimento. Eu estou te explicando agora, não faça isso. Amém? Vamos fechar as portas dos fundos da igreja. Filho tem que ficar na casa. Então, se você perceber alguém, eu já pedi, dá um nome para a Luana, uma ligação. A pessoa às vezes está se afastando, às vezes não é por nada, é porque ela está muito ocupada. Falta alguém falar. Se você já fez tudo o que você podia e a pessoa não veio, avisa a gente, fala com o seu supervisor, fala comigo. Amém? Mas não faça o que a Mariazinha fez com o Leopoldo e com a Clotilde. Amém? Diga para o teu irmão, não faça isso. Fala para ele, seja irmão de coração. Porque quando a gente não é irmão, é porque a gente não é filho. Esse teu irmão aí, a gente fala, quer botar uma banca, a gente quer resolver, quer as coisas, mas a pergunta é, você é irmão? Porque a igreja aqui não é clube não, gente, viu? De privilégio não. O que a gente faz tem explicação aqui, entendeu? Assim, claro que a gente tem que honrar quem tem que ser honrado, mas aqui é um lugar de irmãos, irmãs em Cristo. Então, tem que haver dentro do seu peito esse clamor, meu pai. Você está numa igreja, não, isso aqui aqui tem liderança sim, aqui tem pai, amém? Aqui tem família, aqui um cuida dos outros, nós temos dificuldade, tem problema como toda família, ou família tem problema sim ou não? Como tem? Então não se iluda, mas tem amor, porque o pai dos pais é o amor, amém? Na verdade, olha só, faz diferença para você eu falar que eu sou sua irmã mais velha? Ou que o líder da sua célula é seu irmão mais velho? Eu sou o seu pastor, sou o seu pai espiritual? Sim, sou também, pode considerar, e você é o filho. Mas faz diferença eu falar que eu sou sua irmã mais velha? Fala, pastor, Jesus, olha só. Ele foi o quê? Co-herdeiro, nós somos co-herdeiro com Cristo. Ele também é só o irmão mais velho, e é o nosso Deus, amém? O Pai enviou Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele era o único filho, o unigênito do Pai. Ele morreu na cruz, abriu uma porta, entrou primeiro, entrou por essa porta e falou, vem pessoal, vem galera. Agora ele é o primogênito. O que é o primogênito? Primeiro de muitos. Diga, irmão mais velho. Então, pense como você quiser. Eu sou o seu pastor, Jesus é seu pai. A gente não fala muito isso, né? Mas ele é o seu Deus. Então ele é um só com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Também é o seu pai. Seu pastor é seu irmão mais velho. Se faz diferença para você, pode ser também. Mas também sou o pai, amém? O seu discipulador, você pode falar, esse aqui é meu paizão, ele é o meu pai, cuida de mim. Não tem problema, ele também é teu irmão mais velho, ele também é teu pai. Porque a linhagem é uma só. Porque Deus é o rei dos reis, pai dos pais, amém? Diga para o teu irmão, Deus é o teu pai e teu pastor também. Agora tem gente que odeia isso, sabe? Porque tem ódio. Todo mundo tem problema com liderança, com autoridade, com obediência, e tem ódio de ser, e fala, eu quero viver sozinho, meu dinheiro é meu trabalho, meu dinheiro é meu pai. Ele é uma pessoa maldita, essa pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que faz do seu braço a sua força carnal, sua força própria, né? Maldito, né? Então assim,
Deus é o nosso Deus. A Bíblia diz que se Deus vai edificar a casa de família, minha casa, sua casa, essa casa, em vão trabalham os que edificam. O que Deus edificou na sua vida foi porque o Pai deu ordem, Deus abençoou para edificar. Amém, gente? Porque em vão trabalham. Então, você é filho, nós somos filhos. Gente, eu nem terminei a introdução, só para você ter uma noção. Meu pai, diga assim, meu pai, meu pai. Essa história acontece assim. Elias não mostra nenhum filho biológico de Elias. Elias, esse homem, tinha um clamor de pai. E ele, depois de salvar aquela criança, ressuscitar esse filho, Elias está aqui hoje, amém? O ministério de Elias, para ressuscitar filhos que estavam mortos, a viúva chorando porque seu filho não tem pai, você ainda estava chorando porque seu pai morreu, tanto morreu mesmo, então morreu no seu coração, hoje Deus vai ressuscitar, amém? Glória a Deus. É a figura de pai. E Elias foi, viu um jovem Eliseu e falou, vem, segue-me, agora a gente vai andar junto, eu vou ser o seu pai espiritual. E Eliseu seguiu ele. Então esse foi um sucesso. E no final da história, Eliseu queria porção dobrada. Ele queria porção dobrada. E ele chegou para o seu pai espiritual, falou, Elias, meu profeta, meu pai, quero porção dobrada. Ele falou, olha, tu pediu uma coisa radical, hein, cara, dura coisa que pediste, mas se tu ficar junto comigo, ó, olho no lance, olhando, observando o que seu líder faz, caminha junto, nada de caminhar longe. Distância, isso é muito sério que eu estou falando, essa distância. Será que vou poder falar com ele agora? Será que isso é tudo do diabo, né? Ele está muito ocupado, é melhor ficar distante. Tudo. Eu queria tanto dar um abraço lá, mas eu acho que vou incomodar. Tudo problema de paternidade. Eu tenho que romper com isso, falar e dar um abraço, né? Acabar com esse negócio, essa miséria. Amém, gente? Essa distância quem cria no coração é o diabo. Você acha que eu não passo por isso? Estou na conferência, chego lá, 4.000 pastores, Fortaleza, todo mundo em volta do pastor Aime. Aí eu penso assim, queria dar só um abraço e tal. Mas eu também já tô esperto, né? Aí eu falo assim, demora que abre uma brechinha e toca a música. Eu vou abrir. Pastor Aime, te dá um abraço, tal. Eu te amo muito, todo mundo fica olhando. O problema é seu, eu vou abraçar. Aleluia. Pronto, acabou. Amém, gente? Fala pro teu irmão, eu vou abraçar meu pai, o problema é seu. Não é, na verdade, é porque eu considero o pastor Ebe, o pastor Genido, o pastor Giovanni também, pessoas que tocam na minha vida com uma unção de pai. Quem toca na sua vida com uma unção de pai? Ninguém? Você está sozinho? Cuidado. Você é igual ao irmão do filho pródigo, está dentro da casa, morando na casa do pai, mas não tem acesso ao coração do pai. Muita explicação eu vou te dar, das explicações que você não consegue acessar Deus, tem a ver com esse abraço que você não consegue dar, essa palavra de carinho que você não consegue romper, porque o diabo colocou esse lixo na nossa vida de infância muitas vezes. Eu quero dizer para você que você pode ser ressuscitado nessa manhã, amém? Elias está aqui, o ministério de Elias, para orar por você, deitar sobre você e ressuscitar, e você levantar, e muitas viúvas vão ficar felizes, que vão chegar em casa e vão ver um filho totalmente diferente, alegre, feliz, o filho do milagre. Diga para o teu irmão, você é o filho do milagre. Filho do milagre. Gente, eu tive muitas lutas na minha vida, eu só não chutei o balde, não pisei na casca do ovo, porque eu sei quem é meu pai, amém? Se eu sei quem é meu pai, eu sei quem são os meus filhos. Se eu sei quem é meu pai, eu sei quem são meus irmãos. Amém, gente? É um valor, é um alinhamento de paternidade. E Eliseu, ele recebeu, e ele pegou a senha. Você já sabe a senha? Você sabe qual é a senha? MP, a senha, meu pai, meu pai. Quando o profeta Elias subiu na carruagem, Eliseu disse a senha, meu pai, tio, colocou o cartão e desceu as moedas dos milagres espiritual, som dobrada. Amém? Você precisa colocar a senha é meu pai, meu pai. Já sabe a senha? Amém? Meu pai, meu pai. Gente, entenda isso. Vocês estão conseguindo entender? Isso começa com o seu discipulador. O discipulado
aprendizado vai fluir. Não é que o discipulador é um poderoso, lê muito a Bíblia, fez todos os cursos teológicos, tem nada a ver. É uma via de mão dupla. E a Bíblia chega a dizer em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, os últimos 2 versículos do Velho Testamento, diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, os dias que nós estamos vivendo, Ele, o ministério de Elias, está falando aqui hoje para você, Ele, esse ministério, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus, ele fala, para que eu não venha encher a terra com maldição. Isso é tão sério, que Deus, todos os pais, inclusive Abraão, que passaram pelo Velho Testamento, que tiveram filhos biológicos, que foram bons pais, que foram maus pais, Deus escolheu um pai que nem filho biológico tinha, ou se tinha não está na Bíblia, e não era dele que estava falando. Que unção é essa? Elias fez tanto milagre, mas Deus chamou mais a atenção de Deus, sabe o quê? O milagre de ser pai, o milagre de ser filho. Diga para o irmão, esse é o maior milagre na sua vida. Você pode ser curado, pode receber um carro igual ao Rodrigo, pode ser curado de uma perna porque o pé crescer, e você continuar tendo um coração de órfão. Você vai sofrer a vida inteira. O maior milagre é entrar debaixo da proteção do Pai, ficar na mão de Deus, receber o abraço do Pai, de saber quem é o teu Pai. E eu quero terminar a primeira parte da introdução dizendo para você, querido, olha só, a importância da figura paterna, ela produz missão e liderança. Reflete um pouquinho sobre isso. Não sei qual é a minha missão, pastor, eu não sei liderar. Minha vida é tudo que eu entro, eu saio, eu não tenho missão, é altos e baixos, eu sou assim, assado, cada hora eu sou um, eu não sei nem quem eu sou direito. Só que o nome do seu pai, Moisés, ouviu de Deus. Eu sou Deus, eu sou. Você também deve ser. Missão e liderança. O pai é responsável por direção, limite e proteção. Diga comigo, direção, limite, proteção. Guarda para o rapaz na rua. Identidade. Não tem. Leva para a cadeia. Vai falar com o delegado lá, andando sem identidade, não sei quem você é, você pode ser um ladrão. Você falou que o seu nome é Juversino, mas e se seu nome for o nome do bandido lá? Eu não sei, você parece com ele. Bom. Aí vem o jovem, identidade. Aí ele bota. Nome do pai, não é? Estão tentando tirar, o diabo está trabalhando. Nome do pai, nome da mãe, número, registro. Segunda pergunta que ele faz normalmente. Qual é a pergunta que já foi parado aí? Eu já fui. Está indo para onde? Quem você é? Para onde você vai? Qual é a sua missão de vida? Qual é a sua direção? Não, estou indo visitar minha mãe. Vai com Deus, meu filho. Então, eu te pergunto, quem você é? Para onde você está indo? Qual o seu propósito de vida? Quem nós somos? Sabe por quê? Direção, limite, proteção. Filhos desorientados, sem rumo, troca de rumo constante, sentem-se deslocados e inadequados. A vida é um labirinto, um beco sem saída. Deus é pai, um buraco. Deus é pai, o filho que tem é o Icabô. Mas o filho que eu vou profetizar hoje na sua vida é o I começou. Amém? O I começou uma nova vida com Deus, e começou